3 dias antes do meu casamento, meu pai me ligou para dizer que não ia me levar ao altar. O motivo? Minha irmã pediu para ele não ir. Eu não gritei, não chorei. Terminei os arranjos de mesa, fui dormir, e no dia seguinte fui buscar a única pessoa que sempre apareceu quando meu pai não apareceu. Essa é a história do casamento que me mostrou que família não tem nada a ver com sangue. Meu nome é Beatriz Cavalcante, e eu tenho 34 anos. Na semana do meu casamento, meu pai me ligou numa quarta-feira de tarde. Eu estava no ateliê, recortando tecido para os arranjos de mesa, linha sob as unhas, tesoura na mão, a playlist no celular tocando baixinho. O número dele apareceu na tela e eu atendi com o cotovelo porque as mãos estavam ocupadas. Ele disse 6 palavras. Não vou te levar ao altar. Eu pus a tesoura sobre a bancada. Devagar. Do jeito que você pousa alguma coisa quando não tem certeza se consegue segurar sem partir. Depois ele disse. A Camila ficou mal com a ideia. Camila, minha irmã, 37 anos, casada, 3 filhos, e aparentemente ainda o centro gravitacional de todas as decisões que minha família toma. Inclusive as minhas. Eu cresci em Belo Horizonte, num bairro de casas grandes e quintais pequenos, onde todo mundo se conhecia pelo carro que dirigia, mas não sabia o nome do filho mais novo do vizinho. Minha irmã Camila era a que aparecia nas fotos emolduradas da sala. Vestibular na UFMG com nota pra medicina. Formatura onde minha mãe chorou no corredor antes mesmo de começar a cerimônia de tanto orgulho. Casamento com Rafael Drummond, que era arquiteto e tinha o tipo de aperto de mão que meu pai descrevia como sólido, como se a firmeza da palma de uma pessoa dissesse alguma coisa sobre o caráter dela. Eu era a outra. Não a do meio, porque somos só duas. Só a outra. Quando eu tinha 12 anos, eu peguei caixas de papelão do mercado do bairro e montei um estúdio de costura improvisado no quarto. Aprendi a fazer ponto atrás assistindo vídeo no computador compartilhado da família, que ficava na sala e que minha mãe desligava às 21 horas em ponto. Fiz uma saia para a prima da minha amiga Letícia por R$8. Fiz um avental para a minha professora de artes como presente de fim de ano. Fiz um vestido inteiro com zíper e forro para uma boneca de 40 centímetros, só para provar para mim mesma que eu conseguia. Minha mãe olhou para o vestido da boneca e disse: "Que capricho, Bia." Não era elogio. Era a versão dela de que desperdício de tempo. Minha mãe se chama Helena Cavalcante. Ela tem 62 anos. Cabelo sempre na escova e a opinião sempre na ponta da língua. Ela é o tipo de mulher que consegue dizer algo devastador com um sorriso no rosto, e ainda assim convencer a sala inteira de que foi gentileza. Ela faz isso com tanta habilidade que às vezes eu fico me perguntando se ela acredita nisso, ou se é performance pura. Acho que nunca vou saber. E acho que ela também não. Meu pai, Antônio, é diferente. Ele não é cruel. Ele é o tipo de homem que todo mundo descreve como bom, e que de fato é bom, no sentido de que nunca levantou a voz, nunca bateu uma porta, nunca disse uma palavra deliberadamente feita para machucar. Mas bondade passiva, eu aprendi tarde demais, pode ser tão destrutiva quanto maldade ativa. A diferença é que a maldade você reconhece. A bondade passiva você passa anos tentando convencer a si mesma de que não estava sentindo o que estava sentindo. Ele não quis machucar, você diz para si mesma. E provavelmente é verdade. E você continua machucada do mesmo jeito. A formatura do meu curso técnico em moda foi numa sexta-feira de novembro. Minha coleção final era composta por 5 peças que eu tinha construído em 6 meses. Entre madrugadas e fins de semana, com tecido comprado no Santa Efigênia com o dinheiro que eu ganhava fazendo ajustes para a vizinha do bloco ao lado. Saia plissada em crepe. Blusa com recortes assimétricos. Um casaco longo que a professora orientadora chamou de estruturalmente corajoso na frente da turma inteira. Naquela mesma semana, Camila foi selecionada para uma residência médica em São Paulo. O jantar de comemoração foi combinado para o sábado seguinte. Na mesma mesa, na mesma hora. Minha formatura e a residência da Camila, celebradas juntas no Vecchio Sogno, que minha mãe escolheu porque Camila gosta do risoto de lá. 3 brindes foram feitos. Os 3 eram sobre a Camila. Eu comi o meu prato e sorri nos momentos certos. Aprendi essa habilidade cedo. É muscular, como qualquer outra coisa que você pratica por anos. No caminho para casa, minha mãe disse: "Você deveria pensar em fazer faculdade de verdade. Bia, moda é muito incerta." Meu pai, no banco do motorista, não disse nada. Ele nunca diz nada. É a contribuição dele. Eu abri meu próprio ateliê aos 26 anos. Numa sala de 16 metros quadrados no Santa Teresa, com uma arara comprada de segunda mão, 2 mesas de corte que eu lixei e pintei eu mesma, e um letreiro feito à mão que ficou torto na parede por 3 meses até eu conseguir dinheiro para mandar fazer um decente. O nome era trama, porque trama é o fio que passa no sentido horizontal no tecido. É o que segura tudo junto. É o que você não vê quando olha de longe, mas que sem ele o tecido se desfaz. Achei que era adequado. Minha mãe visitou o ateliê uma vez, no mês da inauguração. Ficou 12 minutos. Olhou para as araras, para as mesas, para o letreiro que já estava reto. Disse: "Você não acha pequeno?" Não voltou mais. Meu pai nunca foi. Camila foi uma vez, 2 anos depois, quando precisava de um ajuste no vestido de madrinha de um casamento. Ficou 40 minutos. Saiu com o vestido ajustado e sem pagar, porque eu não cobrei. Porque ela não perguntou o preço. Porque tinha sido assim a vida toda, e eu ainda não tinha aprendido a nomear o padrão. Aprendi depois. Eu conheci Rodrigo Andrade numa segunda-feira de agosto, 3 anos atrás. Eu estava montando uma instalação de tecidos para a abertura de um espaço cultural no Lourdes. Ele estava fotografando o espaço para o portfólio do arquiteto que tinha assinado a reforma. Nós 2 chegamos no mesmo elevador às 8h20 da manhã, cada um com uma mochila grande e um café na mão, e nenhum dos 2 disse nada por 3 andares. No 4º andar, ele disse: "Esse café está frio." Eu disse: "O meu também." Foi o começo. Nossa primeira saída foi visitar uma feira de tecidos no Mercado Central.
Ele carregou minha sacola sem eu pedir e ficou genuinamente animado quando eu expliquei a diferença entre Mussolini e Giorgetti, com o tipo de atenção que a maioria das pessoas reserva para assuntos que já lhes interessam. Rodrigo é fotógrafo. Não o tipo que fotografa casamentos porque é o que paga as contas, embora também faça isso. O tipo que acorda às 5 da manhã num dia de folga para fotografar a luz passando por uma janela velha num bairro que ninguém visita. O tipo que tem uma caixa com filmes revelados organizados por ano e os olha às vezes sem nenhum motivo especial. Ele tem um pai, seu Hélio Andrade, 65 anos, viúvo desde que Rodrigo tinha 18. Mora numa casa no Caiçara com um gato laranja chamado Kodak. Uma horta nos fundos que ele começou depois que a esposa morreu porque ela gosta de tomates e ele precisava de alguma coisa que crescesse. Seu Hélio me chamou de moça na primeira vez que nos encontramos, numa tarde de domingo, quando Rodrigo me levou para almoçar na casa dele sem muito aviso prévio. Estávamos passando perto e ele simplesmente disse: "Posso te mostrar uma coisa?" A coisa era o pai dele, que estava fazendo macarrão do zero na cozinha e nem piscou quando entramos. "Rodrigo, trouxe visita e não avisou?" "Trouxe, pai. Essa é a Beatriz." Seu Hélio me olhou. Olhou para as minhas mãos. Viu a marca de dedal no dedo indicador direito que nunca some completamente. "Você trabalha com as mãos," ele disse. Não era pergunta. "Costura," eu disse. Ele assentiu, como se isso explicasse algo importante. "Senta. O macarrão fica pronto em 20 minutos." Eu fui ficando. Seu Hélio tem um jeito de aparecer que não pede licença, mas também não invade. Ele simplesmente está lá, quando você precisa, sem anunciar que vai estar. 3 semanas depois do almoço, ele apareceu no ateliê numa tarde de quinta-feira, com uma muda de manjericão num vasinho de barro. "Rodrigo disse que você não tem planta no ateliê. Todo espaço precisa de uma coisa viva," ele disse. E pôs o vasinho na janela antes de eu poder dizer qualquer coisa. Fiquei olhando para ele por um segundo. "Obrigada, seu Hélio." "Hélio. Sem o seu. Me faz sentir velho." Eu sorri. "Você tem 65 anos." "Exatamente. Já sei que sou velho. Não preciso ser lembrado. O manjericão ainda está na janela do ateliê. Cresceu tanto que tive que replantar 2 vezes. Hélio aparece de vez em quando para verificar se eu estou regando direito. Que na visão dele significa uma quantidade específica de água em dias específicos da semana. E ele tem razão porque nas vezes em que não segui o método dele, a planta ficou murcha. Ele nunca disse "eu te disse." Apenas regou de novo e foi embora. Rodrigo me pediu em casamento em abril do ano passado. Estávamos na horta do Hélio, num domingo de tarde, ajudando a podar os tomateiros. Eu estava de joelhos na terra, com luva de jardim emprestada do Hélio, tentando identificar quais galhos eram ladrões e quais eram produtivos, quando Rodrigo apareceu do meu lado com um anel na mão e terra no joelho da calça. "Você está de joelhos," eu disse. "Estou," ele disse. "É proposital." O anel era simples. Uma pedra pequena, azul escura, engastada em ouro. Ele me contou depois que tinha levado 2 semanas escolhendo, e que Hélio tinha ido junto, e tinha opinião firme sobre cada opção. Liguei para minha mãe naquela noite. Ela atendeu no segundo toque. "Mãe, o Rodrigo me pediu em casamento." Silêncio de 2 segundos. "Ah, que bom, Bia. A família dele é de onde?" Não perguntou se eu estava feliz. Não perguntou sobre o anel, sobre como foi, sobre nada. Perguntou de onde era a família. De BH mesmo. O pai dele mora no Caiçara. E a mãe? Faleceu. Ah, uma pausa. Ele tem emprego estável? É fotógrafo. O silêncio que se seguiu tinha textura. Era o silêncio de alguém organizando o que não vai dizer em voz alta, mas vai dizer de outras formas. Aos poucos, nas próximas semanas. "Parabéns," ela disse por fim. A palavra era certa. O tom era de quem está cumprindo uma obrigação. Ansioso pela parte 2? Não precisa esperar. A história completa está disponível no meu canal do YouTube. Acesse o link do YouTube aqui no perfil, ou busque Relatos Cia no YouTube.